Olá, turma. Boa tarde. Dando continuidade ao nosso assunto, certo? Agora vamos ver a questão de interpretação textual e também a produção de texto, certo? Primeiramente, para nós entendermos, nós iremos ter que essa compreensão que existem a forma de nós de estarmos nos comunicando, né? E essa de forma boa, adequada, né? Clara, concisa, objetiva, certo? Obedecendo ali as, os cuidados, né, ortográficos, essas questões para termos uma boa comunicação, evitar modismo, evitar gírias, né, aquela linguagem que se tem nessa questão, certo? Então, nós temos aí essa questão de a linguagem falada, a linguagem escrita, certo? Então, são os meios que se usaram para nós termos essa fala. Lembrando que tanto essa língua falada como escrita, ela tem que ser obedecendo, como eu falei aqui, né? Esses critérios aqui de uma boa escrita, uma boa fala, uma boa expressão, existindo nessa questão de clareza, coesão, objetividade, cuidado com a ortografia, as ideias, né, bem ajustadas para ter uma boa comunicação, e também evitar, como falei, gírias e modismo, certinho? Dentro dessas questões de língua e escrita, né, e nós temos as questões dos fatores regionais, fatores culturais, fatores contextuais, fatores profissionais, fatores naturais, que implicam essa questão da formatação, né, do texto e como ele será elaborado, né? Ok? Como também expliquei para vocês essa questão. E nós temos algumas estratégias de leitura para que facilite essa compreensão. Primeiro, a leitura em voz alta, que vai facilitar, né, a compreensão e uma boa concentração acerca da leitura. E uma leitura silenciosa vai ter aquela interferência ali de fatores externos que vai muitas vezes nos impedir, que vai trazer pensamentos alheios àquele ciclo que estamos lendo. Outra coisa acerca da exposição do pensamento, que é quando o leitor ele vai começar a expor, vai começar a verbalizar o que ele está pensando a respeito daquilo que ele está lendo, certo? Isso aí vai despertar uma boa, um bom interesse sobre as questões da leitura do que ele está lendo, né? De forma que ele, perdão, não vai perceber muito esse envolvimento, mas por causa que está uma leitura expondo muito seus pensamentos, ok? A identificação dos fatores chaves, como questões de verbos, as personagens, características, qualidades principais, entre outras coisas, como para qual tipo de leitor foi escrito, é favor ou contra um determinado assunto, um determinado pensamento, sobre o que o leitor está lendo e identificando acerca do autor do livro, certo? E as questões são as representações visuais dos acontecimentos. É quando ali, à medida que o indivíduo ali está lendo, o leitor, né, está fazendo sua leitura, ele vai fazer reproduções mentais daqueles fatos que estão ocorrendo e vão, de uma forma ou não, vai internalizar, certo? O assunto obtido através da leitura, através das imagens feitas, né, reproduzidas por sua mente. A antecipação de conteúdo, certo? Questões de questionário, quando o leitor ele vai ler através de questionário sobre aquela leitura, procurando ali as respostas. E outra coisa é fazer resumo. Faz um resumo do que você está lendo. Isso é uma prática bem satisfatória e que aprimora muito o conteúdo acerca do que foi lido, né, pelo leitor. E a outra coisa é você fazer, para ter uma boa interpretação de texto, é você, né, não pegar o texto simplesmente pelo que você leu, ou que você sabe de cabeça aquilo sobre o autor, certo? É você ter algo com muito cuidado. Então, você precisa ler o texto para atingir os dois níveis, né? As questões informativas e de reconhecimento. Em relação à questão interpretativa, a primeira leitura que nós temos do texto, aquela leitura, ela deve ser feita de forma cuidadosa, aquele primeiro contato, extraindo algumas informações e preparando para uma leitura mais interpretativa, onde de mais compreensão. Então, observando aquelas palavras, né, como exceto, não, respectivamente, palavras que não estão muito no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, ao corriqueiro nosso, né? Então,
Não se limite em retornar o texto várias vezes, leia ele de forma que você possa entendê-lo, para que você possa aí ver essa questão, certo? E continuando, nós temos os tipos de textos. Na nossa língua portuguesa, nós temos basicamente três, que são texto narrativo, texto descritivo e texto dissertativo. Cada texto tem sua própria característica para ter a construção daquele tipo de texto. No texto descritivo, como já está dizendo, né, a descrição é explicar com palavras aquilo que estamos vendo. Eu vou descrever, certo? Então, a descrição, o texto descritivo, ele é estático, quer dizer, ele não tem movimento, e é desprovido de ação, certo? Então, a descrição é do ser, o objeto e o ambiente que são importantes. Então, ocupando o lugar de destaque nas frases são os substantivos e os adjetivos, certinho? E o emissor capta, né, através dessa realidade, desses sentidos, usando os recursos linguísticos, tal como para que o receptor possa identificá-los, certo? Dentro dessas questões descritivas, nós temos dois tipos, né, que é a descrição denotativa e a descrição conotativa. Que é a descrição denotativa, quer dizer, é uma linguagem representativa do objeto, algo claro, algo direto, sem metáforas, sem rodeios. É algo do sentido real daquela palavra, certo? Por exemplo, aqui eu usei aqui um exemplo, né, de um texto, quando o pessoal está dizendo assim, ó, saímos do campus universitário às 14 horas, com destino ao Agreste Pernambucano. Ele já está dizendo, ele saiu às 14 horas, com destino ao Agreste Pernambucano. Aí vai dizer, à esquerda fica a reitoria e alguns pontos comerciais. À direita, o término da construção de um novo centro tecnológico. Seguimos na BR-232, onde encontramos várias formas de relevo e vegetação. No início da viagem, observamos uma típica agricultura de subsistência bem à margem da BR-232. Isso provavelmente facilitará o transporte executivo ao grande centro de distribuição de alimentos, que é a CEAGEP, certo? Então, você pode ver que eles dizem assim, ó, às 14 horas nós saímos do centro do campus universitário e fomos para o Agreste Pernambucano. À nossa esquerda está a reitoria, alguns pontos comerciais, à direita tem uma construção de um centro tecnológico, nas margens da BR a gente viu alguns tipos de vegetação e também de relevo. E quando estávamos seguindo na BR, no início, quando estávamos saindo, uma vegetação à margem da BR que pela localização e facilitaria a distribuição para o centro de alimentos, certo? Então, isso aqui é um texto descritivo e denotativo. Já o texto desse tipo, ele como eu falei, ele é estático, ele não tem metáforas, ele não tem outros sentidos literários, ele é direto, ele é claro, ele vai usar o sentido real daquilo que está sendo passado. Já nas questões do texto conotativo, ele vai usar uma rica linguagem de sentido figurado, rica em polivalência. Ele vai usar aquilo que nós chamamos de algo para embelezamento, algo estilístico ao texto. Por exemplo, João estava tão gordo que as pernas da cadeira estavam bambas do peso que carregava. Então, né? Aí, continuando, era notório o sofrimento daquele pobre objeto. Hoje o sol amanheceu sorridente, né? Brilhava incansável, no céu alegre, leve e repleto de nuvens brancas. Os pássaros felizes cantarolavam pelo ar. Então, aqui uma descrição de forma conotativa, riquíssima em sentido figurado, certo? Então, diferente do texto denotativo, que é claro, sem ação, isso aqui é bem estático, ok? Já o texto narrativo, ele vai narrar, né? Falar sobre um fato, né? E com ele é contar, certo? Então, a diferença entre texto narrativo e descritivo, né, é que o primeiro, né, o primeiro lá, ele é totalmente, né, estático, sem movimento, né? Ele é totalmente estático, sem movimento. Então, ele vai lá e fica normalmente ali sem, como se diz, parado, sem nenhuma ação, sem nenhum movimento, certo? Já o segundo não, o segundo ele é dinâmico, ele vai produzir esse dinamismo, certo? Então, o indispensável da ficção é a narrativa. E
Para isso, vemos algumas perguntas, a resposta a algumas perguntas, né? Então, quem participa nos acontecimentos? As personagens. O que acontece é o enredo. Onde e o que acontece? É o ambiente e a situação dos fatos, do que está acontecendo. Então, para fazermos texto narrativo, nós devemos ter a resposta de alguns elementos, né? Que é o que é o fato narrado, quem, que é a personagem principal ou anti-herói, como, que é o modo que os fatos estão acontecendo, certo? Ou que aconteceram, quando, que é o tempo dos acontecimentos, onde é o local onde se desenrolou o acontecimento, porque a razão, o motivo de fato do que está acontecendo, porque aconteceu, e por isso que é a consequência dos fatos, ok? Então, esses discursos, eles podem ser discursos direto, indireto e discurso indireto livre. O discurso indireto é quando aquilo que o indivíduo, aquela pessoa reproduziu, ele vai reproduzir exatamente como ele escutou ou leu, certo? Beleza? O discurso indireto é quando ele vai reproduzir, certo? Com as suas próprias palavras, aquilo que ele escutou ou leu de outras pessoas. E o discurso indireto é aquele que o narrador reconstitui o que ele leu por conta própria daquele fato que ele está lendo ou presenciando, certinho? Nas questões dissertativas, certo? Nas questões de textos dissertativos, ele vai seguir essa exposição caracterizando uma exposição, um posicionamento dele, de uma ideia, de uma defesa, de algo nessa, desta questão, certo? E é preciso que o indivíduo, né, o aluno, né, ou a pessoa que esteja a produzir esse tipo de texto, ele siga algumas organizações, que é a questão de ele vai dizer se ele é a favor ou contra daquele certo tipo de posicionamento que está sendo pedido dele, de acordo com o tema, com a temática exposta, e ali ele vai desenvolver suas ideias, certo? E nós temos essas três partes organizacionais de um texto dissertativo, certo? Que é a introdução, que é onde você vai explicar o assunto a ser discutido, né? Você vai fazer essa apresentação de uma ideia de um ponto de vista que pretende defender. Já na parte do desenvolvimento, ou argumentação, você irá desenvolver seu ponto de vista, certo? Para isso, você deve argumentar, fornecer dados, trabalhar exemplos, se for necessário, certinho? Por quê? Essa questão. Conclusão, em que dará um fecho coerente com o desenvolvimento dos argumentos apresentados. Em geral, a conclusão é uma retomada da ideia apresentada na introdução, agora com mais ênfase, de forma mais conclusiva, com algo mais, né, feito, mais forte, certinho? E só uma observação aqui, certo? Dessa questão aqui. Ok? Então, o texto dissertativo argumentativo destina-se ao leitor universal, ou seja, a qualquer pessoa que tenha acesso a ele. Deve ter, certo? Textos abrangendo conceitos amplos, genéricos, evitando particularizar situações. Por exemplo, evitar palavras na primeira pessoa, certo? E Deus acha, questões de achismo, isso, aquilo, outro. Sempre procure, né, outras questões, certinho? E dicas para interpretação do texto, que é ler todo o texto, ler bem, voltar ao texto quantas vezes for preciso, permitir que prevaleçam ideias sobre, né, não permitir que as suas ideias permitam ou passem por cima das ideias do autor, certo? Ler o texto por partes, de uma forma que seja a sua melhor compreensão. Veja que cuidadosos vocábulos, certo? Para você possa entender essa questão. Se tem vocábulos que você não entenda, você não pause, você não pare para poder, você que marque, depois você vai procurar o significado daquela palavra e assim entender de forma bem clara, certo? Então, diante do que foi dito, espero que você mude o modo de pensar, pois a interpretação não depende de cada um, mas sim do que está escrito. Porque, né? O que está escrito, escrito está. E o que eu digo é, mais uma vez, estude e revise os conceitos e para que vocês possam
ter uma boa compreensão referente ao assunto, certinho? Então, peço aqui que vocês vejam depois essas questões, estudem e boa prova a todos.